Fala Potência, mais um Potência Cast. Começamos aqui hoje em um programa que vai se tornar mais uma mentoria para você, pequeno empreendedor ou empreendedora. Ao meu lado está aqui Carlos Jorge da Silva. O Carlos Jorge, se você quiser, mas só apenas se quiser, você pode seguir o Carlos Jorge nas redes sociais. Siga não tem nenhuma obrigação, nenhuma. O quê? Siga você aí vai logo lá, não, arroba Carlos Jorge Embaixador. Arroba Carlos Jorge Embaixador. Só bora. Não, pera. Vive você seguir não. Pode seguir aí. Agora, se você que também quiser me seguir, é arroba Erickson Henrique nas redes sociais. Eu penso. Hoje nós temos uma convidada que tem uma história incrível. Ela trabalha no ramo da alimentação, tem uma história massa, é fornecedora do nosso patrocinador principal e o único patrocinador, tá? Desse podcast, que é a Conecta Automação. Que é a Conecta Automação, que é uma empresa que fornece painéis elétricos, trabalha com automação elétrica industrial que está sediada em Maceió e Ananindeua, no Pará. Ananindeua. Mari Vanderlei, seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada. Primeiro podcast, não é isso? Primeiro podcast que a Mari grava é aqui com a gente do Potência Cast. Isso mesmo. O primeiro a gente nunca esquece, então você vai lembrar Com pro resto da certeza. vida, quando você tiver sido convidada para vários podcasts aí do A Brasil. minha chance foi lá com o Você Erickson vai Henrique lembrar- e o Carlos Jorge. Com certeza. Foi a partir desse podcast que você... Tá filmando isso aí, né, Gravou Marquinhos? a Porque primeira chega vez. ela fizer sucesso, se não lembrar da gente, a gente bota esse vídeo no ar aí pra cobrar. Isso. Mari, a Mari, ela é empreendedora da Panificação José de Alencar, aqui em Maceió. E eu vou fazer a primeira pergunta que eu vou fazer pra Mari, é a primeira pergunta que eu fiz pra ela quando eu conheci. Por que o nome Panificação José de Alencar? Eu perguntei, é da família? É do seu pai? É avô? Quem é o José de Alencar? Foi o vice-presidente do Brasil. Sim, mas o da padaria você não sabe. Porque com certeza existe um Carlos Jorge que foi alguma coisa diferente de você. Meu antepassado. Quem é esse José de Alencar dessa padaria? Então, José de Alencar é o nome da rua, né? Que quando meu avô colocou a padaria, na época, acho que foi em 1979, alguma coisa assim, não tô lembrada ao certo, mas fazem 40 e poucos anos. Ninguém dava nada pela rua. E aí o pessoal falou, nossa, você vai botar uma padaria nessa rua? E o nome da rua é José de Alencar. Então ficou o nome da padaria, Panificação José de Alencar, porque ninguém dava nada pela rua. Mas e hoje o povo dá alguma coisa pela rua? O que Com tem certeza, diferente? O é. que tem diferente na rua É hoje? tão Então. forte que tá a padaria. Hoje em dia, né, a gente sofre com a questão do pinheiro, que é nas proximidades. Sei. Mas isso não foi, tipo assim, um empecilho, né, pra mim. Quando eu cheguei, eu já estava com esse problema da Braskem. Mas anteriormente, né, na época do meu avô, aquilo ali ficou cheio de gente e a padaria foi um sucesso, né? Tinha gente até na calçada, fazia fila na calçada, literalmente, pra comprar o pão. Então quem surgiu ali, a primeira padaria foi seu avô. Foi meu avô, isso. Aí, como é que essa padaria vai chegar pra sua gestão? Então, eu cresci ali naquele meio, mas administrar é totalmente diferente de ver, né? Eu cresci ali brincando, eu chegava lá, pegava o docinho que eu queria, pegava lá o salgado que eu queria, mas aquilo ali sempre foi, como é que eu posso dizer, uma inspiração pra mim, porque eu via a rotina dos meus avós e tudo mais. Com o passar do tempo, meu avô foi ficando doente, né, mais velho, e aí assumiu a nova gestão, que era a minha tia, né, filha dele, e com o tempo não deu muito certo, alguns problemas da vida, e chegou a ser até outra empresa lá no local. Mas eu sempre tinha no meu coração que eu queria muito aquilo, porque era o sonho do meu avô, né? E assim, Como era também... o nome do seu avô? Oi? Como é o nome do seu avô? Era Mário Jorge. Mário ele já Jorge. faleceu. Eu não tô procurando aqui o vínculo com o José de Alencar ainda, só a rua Esse é o mesmo. nome da rua Era mesmo. primo. Aí o que acontece? Eu acredito muito nessa coisa de quanto mais você fala, o universo ele te escuta. E se você, tipo assim, Mulher, a lei da atração, tava pensando sobre isso. Ó. isso é verdade. Todos os dias agora eu falo para mim a seguinte frase. Eu não posso dizer, porque diz que se a gente jogar pro Compre universo... batom. Tem que jogar pro universo, mas não pode jogar para as energias negativas. Isso. Tem que ser apenas pro universo seu aqui. Isso. O meu universo particular. É porque cada pessoa tem uma energia e as pessoas escutam, né? É verdade. Não tem cabelo grande não pra fazer isso não. Essa jogada assim. Sim. Aí o que acontece? Essa outra empresa também não conseguiu se manter lá por conta da pandemia e tudo mais, né? Questão também do Pinheiro que aconteceu. E fecharam.
E aí, nisso, anteriormente, eu já fiz isolada, né, pra fazer medicina. E aí, quando chegou na pandemia, eu não consegui estudar online. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí, o que é que eu vi? Eu vi assim, vou ser social media. Em 2 dias eu tive que aprender tudo, aprender a mexer em Photoshop. E aí eu disse, meu Deus, se ninguém pode sair de casa, quem vai ser o meu público? Aí eu comecei a trabalhar com políticos, porque estava na época da campanha. Era o único, assim, eram as únicas pessoas que podiam, que eu podia trabalhar naquele momento, que era que estavam podendo sair, fazer campanha. E aí eu comecei trabalhando com isso. Comecei fazendo marketing para eles. E no começo era só social media, eu marcava reunião com o prefeito, chegava lá, aí conversava com ele, mostrava as redes sociais, né, que não estavam legais, e que como o pessoal não podia sair de casa, né, pra ver como estava a situação, eles tinham que mostrar tudo pela rede social. Sim. E aí eu comecei com o interior, né, aí eu sei que durante a campanha eu fiquei em Messias, Caruaru, né, aqui em Marcel também, com alguns vereadores, Murici. E aí eu tive que montar uma empresa de marketing digital. Comecei a contratar fotógrafo, né? Não podia mais fazer as artes. Como era o nome da Era Na Tua Mão. O nome Na da Tua empresa. Mão. Era. Que não era o nome da rua que Não, ela tava. era o nome da rua. Massa, né? Na Tua Mão, porque eu entregava na sua mão. Na tua mão. Era. Literalmente, o telefone tá na mão e eu entregava, né? Mas a empresa funciona ainda? Não. Aí eu Quer fiz roubar o tráfego- nome, Quer Eu roubar te o nome vendo. já, viu? Já tá aqui pensando Eu te aqui. vendo. Deixa eu vou registrar hoje o nome. Fica registrado. E aí, tráfego pago e tudo mais. Aí o Bota que é que essa foto acontece? aí, Marquinhos, na tua mão. E É aí, nomezinho Não massa. é massa? É sério. Aí tem até hoje o Instagram lá, tem a logo que eu fiz na época. Também logomarca da padaria, tudo que eu fiz que eu aprendi, né, assim, a fazer. Sim. Em 2 dias, né? pra Em chegar? 2 dias. Mas É, quem porque eu quer precisava- faz, né? quem É o quer faz, famoso né? quem quer faz, assim. E tipo, numa situação de crise, né? Como você retrata aí histórico, né? Várias intempéries ali, vários desafios, várias sazonalidades. Eu acho que o ápice também para o empresário, também o teste do empresário foi a pandemia, né? Para é. entender se ele estava bom no fluxo de caixa dele, na gestão dele. Claro que ele também, assim, com muita luta, né? Alguns empresários tiveram. Tem até o pessoal da categoria de turismo está lutando muito pelo PS, né? Que foi onde ali minimizou, né, algumas tragédias, alguns negócios não fecharem e tal. Sim. Mas assim, a gestão nesse processo foi essencial, né? Para quem tem ali minimamente fluxo de caixa, porque o empreendedor, muitas vezes o empresário, a mentalidade da sobrevivência é sempre, né? De nunca ter uma reserva de emergência, e muitas vezes não é porque não quer, não, é porque realmente é dura a concorrência, e verdade. dependendo do negócio existe uma sazonalidade, né? É verdade, aí acaba que às vezes a receita é menor do que as despesas, né? E Sim. a pessoa não tem um controle disso aí, aí Sim. atrapalha. Aí, enfim, eu terminou a campanha, processo de campanha, aí eu fiquei assim, meio que não queria mais aquilo. Cansativo, né? Eu fiquei com lojas, aí eu comecei a fazer gerenciamento de lojas, de restaurantes, aí fazia aqui em Maceió, em lugares tipo Pernambuco, em outros lugares. Aí o que aconteceu? Vou fazer uma faculdade, comecei direito. Aí dentro desse tempo surgiu a oportunidade da padaria, né? E aí o que é que eu fiz? Antes disso, esqueci. Eu montei uma lojinha de pratas, porque o meu dinheiro já não estava circulando mais quanto ele estava circulando na época da campanha, né? Porque aí eu tinha mais fluxo de pessoas, né? De Sim. clientes, enfim. Aí montei a lojinha de pratas e todo o dinheiro eu ia juntando. Eu sempre gostei de empreender, desde a escola. Eu vendia lanche na escola, terceiro ano, enfim. Aí comecei a juntar esse dinheiro e teve a oportunidade da padaria. Só que eu não tinha o dinheiro suficiente para abrir uma padaria, porque uma padaria É cansativo. além de cansativo, você precisa de um capital. E eu não tinha o suficiente. E assim, a margem é pequenininha, dependendo do produto. Trabalhar com alimentação, porque as pessoas... uma padaria, vem uma diversidade de Aí produtos. acha Pensa também que que é tipo... Mas aí é que tá. O que acontece? Eu, como comecei sem dinheiro, eu ia muitas vezes comprar refrigerante, comprar as coisas e eu voltava super triste, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu abria a padaria literalmente com queijo e energético na geladeira. E quando as pessoas chegavam, elas falavam assim, tipo, meu Deus, essa padaria tá assim. Achava que a padaria tava fechando, ao invés de estar abrindo. E aí, o que é que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que o meu lucro, né, eu abri com 7 funcionários. Então, assim, eu abri sem nada, sem R$1 no bolso, literalmente, para pagar o salário deles. E quando eu cheguei um risco assim... muito grande, né? Muito grande. E eu não
tive nessa época, assim, tanta ajuda de pai, nem dos meus avós, porque meu avô já tinha falecido. Meu pai estava cuidando da minha avó, que ela estava com câncer, e logo um mês e uns 2 dias depois ela faleceu, né? Da abertura da padaria. Então, foi tipo assim, né? E quando eu me vi com aquele pessoal, eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus, esse povo tá acreditando que eu vou pagar o salário deles? Então, eu tenho que fazer o meu melhor. E eu lembro que no primeiro dia eu abri à tarde já. E foram poucas pessoas. O movimento foi voltando bem aos poucos mesmo. Mas pra mim, a única coisa que me importava era pagar o salário do povo. Era isso que eu ficava focada nisso. Porque eles têm as famílias deles, enfim. Os compromissos, eles estavam acreditando em mim, depositando aquilo em mim. Então, quando eu me vi naquele cenário, eu disse, não tem opção, tem que dar certo. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu vi que eu tinha uma margem de lucro de 40%, 45% nas mercadorias. No refrigerante, que era o que estava me incomodando, né? Nas prateleiras, que me incomodava também. E aí o que eu fiz? Eu vou focar nos insumos. Eu vou investir nos insumos que eu vou produzir e a partir disso eu vou ter um lucro muito maior. Né? E foi isso que eu fiz, e é isso que eu faço até hoje. Nunca comecei com estoque grande, é sempre uma coisa reduzida, para que eu não faça dívidas extremas que eu não consiga arcar e que a minha empresa não estagne ou fique no prejuízo. É basicamente isso. Mas aí, qual foi o ponto de virada para você? O ponto de virada para mim foi quando eu fiquei em situação de emergência, pela primeira vez. Que é quando a faculdade, que é próximo à padaria, ela deixa de funcionar, né? Tem um período de férias, aí nesse período também as escolas ficam de férias. O pessoal para de trabalhar, tem recesso coletivo, enfim. E meu movimento, ele cai. A gente sabe que o movimento não quer dizer nada, porque pode ter 200 pessoas na padaria, se 200 comprarem R$1 de pão não significa nada. R$200 para uma padaria não é nada. Mas a questão de que meu movimento de lanches, de tudo, vem da faculdade. E onde a sua margem Isso. é maior. E aí, o meu faturamento, ele caiu bastante. Até porque eu não tenho aqueles clientes, como é que eu posso dizer? Como eu tenho hoje, né? Não tinha a quantidade de clientes que eu tenho hoje. E aí, nessa situação de emergência, eu comecei a perceber, se eu não estou conseguindo vender aqui, porque as pessoas não estão vindo mais, eu vou ter que ir até elas. E foi aí que surgiu o Coffee Break. Foi aí que eu disse, não, eu preciso ter uma alternativa, porque como é que eu vou manter uma empresa com 11 funcionários que está rodando ali, mas quando chega esse período, eu não consigo manter. Como é que eu vou fazer isso, entendeu? Aí foi aí que surgiu o Coffee Break. Eu comecei a, divulgar que eu estava servindo esse serviço, né, que eu estava fazendo esse serviço para as empresas. Porque as empresas, no final do ano, tinham recesso, mas elas tinham o quê? As datas comemorativas, né? Natal. E hoje acontecem muitos eventos também, muitos. né? E não só corporativos, né? Porque também comecei a Mas fazer eu casamento. acho assim que alguns proprietários da empresa tá comendo muito coffee break, assim, né? Você vê. Oi? Como assim? Alguns proprietários de algumas empresas que contratam com tá certeza. comendo muito, assim, do buffet e tal, assim. eu conheço contratar mais, Diga mais. né? Mas você tá fazendo uma calúnia, porque Oxi, a Mari tô falando de você. A Mari, ela é não, testemunha meu que amigo. todo coffee break que eu contratei, eu fui o que menos comi. Oxi, eu tô falando de Inclusive você. nos não, eventos, inclusive tá nos se eventos, doendo. nos eventos que a gente contratou a Mari, eu não consigo nem chegar na mesa que eu tenho que atender o povo, falar com o povo. isso é Não verdade. sei o quê. mas não Isso é verdade. Agora, um ponto importante aí, falando na visão de cliente, e aí para você que pensa em abrir um negócio parecido como esse, ou que talvez possa ter encontrado agora a ideia de que sua padaria, seu negócio, pode também ter uma nova modalidade de serviço, né? Não é só vender pão ali no balcão, o bolo, o doce. Você pode ir para as redes sociais, procurar, se você não tem essa expertise, procurar alguém que tenha essa expertise, para poder conseguir fazer com que o seu negócio vá para o meio digital para captar clientes, e depois que captar clientes, você começar um novo produto, que é fornecer o que você já fornece dentro da padaria. Escalar o negócio para levar pra ele. outro tipo de serviço. Né? Toda empresa tem reuniões que precisam disso. Você tem o aniversariante do mês, que a empresa precisa disso. Você Dia tem da mulher, os dias comemorativos que precisam disso. Aí fora isso tem os eventos corporativos, os eventos
de divulgação de marca. Você tem uma gama muito grande. E aí eu posso trazer a visão como cliente, que o diferencial que a Mari trouxe para o negócio é justamente a personalização do atendimento, do negócio, o cuidado em estar lá, a personalização de que tanto ela como a equipe dela, em cuidar dos pequenos detalhes para poder manter sempre aquela mesa preenchida, saber fazer um cálculo ideal do quanto que vai precisar para aquele evento, ter um bom relacionamento através de contato com a pessoa e assim, facilitar às vezes a negociação, como é que o processo anda, tudo isso é muito importante. Então é bom saber, porque a gente fala sempre aqui em inovação, né? Inovação, tecnologia, e você vê que dá para inovar no mercado tradicional, porque padaria eu não consigo ver um mercado mais tradicional do que padaria. Padaria é um mercado muito tradicional. E aí você pode inovar, porque você pode pegar o produto que você já vende ali dentro e vender dentro. E assim, pessoal, o Erickson está falando que as empresas contratam, né? Tem empresa chamada Connect Automação, que fez o Café Connect. Isso. E eu fui lá e tinha o coffee break lá da panificação José de Alencar. Isso. Maravilhoso, se repetir mais de uma vez. Uma coisa muito boa, mas muito bom mesmo. Muito bom. Eu lembro que o pessoal ia sair pro almoço, mas nem saiu, comeu lá mesmo. Não teve nem mais ninguém nem quis almoçar depois de coffee E break. o outro ponto diferencial é o zelo dela mesmo, que ela tava lá na ponta, né, com a equipe dela, né, dando uma aula assim de liderança, uma aula de cuidado, assim, tem todo um zelo com o negócio, né? Então, assim, isso é um diferencial, porque o cara muitas vezes é o xadão aqui do negócio, né? Então, assim, e as colaboradoras muito bem acolhidas, sorriso no rosto, energia muito boa. Então, assim, tudo isso impacta na experiência do cliente, né? É verdade, né? A gente busca sempre fazer um planejamento de acordo com a proposta do evento, né? Para que aquilo ali você está depositando muita coisa, aquilo não é só um evento. Ele dedicou muita coisa para aquilo ali acontecer. Então, a gente não pode chegar e entregar qualquer coisa. Tem que entregar de acordo com, como é que eu posso dizer, com o que o evento pede, né? Agora, qual o maior desafio desse mercado? Porque aí, não só falando na padaria, mas também na padaria, mas também falando nesse mercado do coffee break, da entrega no cliente, quais são os maiores desafios? Se você puder puxar da memória também algum desafio que você possa relatar, algum problema que você teve, que sem precisar dizer nomes ou marcas. Tudo certo. Assim, uma coisa que eu posso dizer um desafio foi o que você estava falando anteriormente, né? Sobre a questão da internet, da tecnologia, que foi a partir de lá que eu consegui captar cliente. Para você ter uma noção, nenhum cliente veio da padaria. Veio da rede social, entendeu? Todo mundo, talvez o até inverso, hoje. Né? Porque aqui na Connect, por exemplo, o pessoal conheceu a padaria através das redes sociais. Exatamente isso. Então, ninguém que chegou para mim, até hoje vai porque, né, realmente já tá conhecido. Mas foi através da padaria, até porque lá não tem nenhuma placa, não tem nada que diga que eu faça coffee break. Foi todos a partir, né, da rede social, entendeu? Então foi um desafio, porque eu precisava que as pessoas enxergassem aquele serviço, mas não era no campo do dia a dia, era no campo externo, era nas redes sociais. E aí situações tem direto, né? Porque tem empresas que trabalham com aquele limite de orçamento e às vezes eles querem que a gente faça uma mágica. Por exemplo, tem um X, mas aí a quantidade de pessoas vai ser 2X para você gastar, para que as pessoas se sirvam bem. Sim. E aí eu sou muito sincera com o meu cliente, né? Porque assim, se você vai fazer um evento, você vai ter aquela quantidade de pessoas, vai durar muito tempo, né? É totalmente diferente de uma pausa de 15 minutos, de 30 minutos. Sim. Que a pessoa só vai ali lanchar. Mas se aí você quer que a pessoa vai passar muito tempo, né? Acaba até que atrapalha. Você vai fazer uma palestra, um exemplo, e você deixa aquelas pessoas horas dentro da sala. Quando elas saírem, elas vão estar com fome. Então, foi até a sua estratégia, né? Porque cada cliente, cada evento tem uma estratégia. Então, manda um questionário para o cliente estar me passando a quantidade de pessoas, onde vai ser o evento, o tipo de evento, porque isso conta muito. Não é só um orçamento. Me mande um orçamento para 100 pessoas. Não. Eu não tenho nenhum orçamento pronto, até porque o preço dos insumos varia bastante, tem essa questão também. Depende do produto que vai ser pedido. E depende do seu evento, porque não adianta eu botar uma quantidade para 100 pessoas, você gastar demais e ser um evento de 15 minutos que a pessoa vai comer um lanche. Aí você vai gastar muito, vai ter gasto desnecessário. E não adianta eu reduzir para uma coisa que o pessoal tá horas ali dentro. O que é que vai acontecer? Vai sair a primeira remessa de pessoas de dentro,
essas pessoas vão comer e quem ficar por trás não come. Porque não tem um cálculo certo, entendeu? Por causa do tempo. Já passei por muito isso nos eventos. Porque eu demoro pra chegar na mesa. Porque normalmente eu vou pro evento preocupado no evento mesmo. Quando eu chego lá, não tem mais. Fica assim, não. Porque não é a quantidade de pessoas. É o tempo que o pessoal vai ficar comendo. Sim. Entendeu? Tem isso. Tem que ter uma gestão nisso. Tem que ter também. uma gestão nisso No aí. caso, ele fica comendo por muito Não, tempo. mas o evento dele foi extremamente organizado. Foram 2 momentos, Orgulhoso. não foi? Eu lembro que foram 2 momentos. A mesa bem farta, a Foi um reposição. dos poucos eventos que eu assim, comi e comi de novo. E se quisesse, ia comer pela terceira vez. Não, porque porque eu não aguentava mais. É, Era justamente. muita comida. A gente vai fazer mais uma edição do Café Connect essa semana e você estava falando aí, Mário, eu achei um negócio muito interessante, que aí você pode trazer também um contexto da padaria. A importância da comunicação entre a liderança e os colaboradores, né, para poder a gente fazer o negócio dar certo. Por exemplo, eu não tratei nada com a Mari. Eu tava na gestão principal do evento, né? Mas abaixo de mim tinha toda uma equipe ali. Tinha um pessoal do marketing que tava cuidando. A Natália tava cuidando com você. Acho que foi a Natália que cuidou do... Ou foi o Marcos, talvez. Também. Aí, tipo... Então, assim, para organizar o evento, a gente tava numa equipe só interna nossa aqui de quase 10 pessoas. Entre a parte estrutural, entre tudo, né? E aí, imagine que eu não tinha condições de falar com todos os fornecedores do evento. Então é muito importante um alinhamento com a sua equipe. A liderança ela tem que falar de forma muito clara, ela tem que ouvir, né? Então assim, a comunicação é muito importante para que o processo saia correto. E aí, no final do nosso evento, o nosso evento ele deu tudo certo ali em relação à estrutura e tudo que aconteceu. Network forte, foi muito bom. E o mais importante dentro do evento foi, para mim, foi a minha equipe ter acertado em todos os detalhes, porque é muito difícil você conseguir transicionar o que está na sua mente para a sua equipe, Justamente. porque muitas vezes você fala, e aí eu posso falar como empresário e como empreendedor por todas as experiências que eu já tive, quando a gente fala algo para outra pessoa e a outra pessoa não entende, é muito importante a gente olhar para a gente, não para outra pessoa. Então, se você fala algo e a equipe não entendeu, o erro está no comunicador. Normalmente é assim. Então, quando a equipe acertou em todos os detalhes ali, para mim, o mais importante do evento foi ter feito isso. Aí eu vi que estava tudo funcionando. Então, quem tratou com a Mari, quem tratou com o pessoal da arte, quem tratou com o pessoal do som, do vídeo, que ali se misturou muito, mas a equipe se conversou. Então, eu gosto muito de falar da minha equipe, porque minha equipe ela é uma equipe, ela é muito boa. Eu tenho um dado assim muito interessante, quantidade de acerto na minha equipe é muito grande. E em compensação, eu sou um cara que cobra muito. Eu acho que tem que ser assim. É justo, né? Eu cobro, inclusive é fácil ouvir. Eu ouvi esses dias a seguinte frase: vamos passar pro Henrique, que de qualquer forma ele vai reclamar mesmo. E eu não me senti ofendido por isso. Ao contrário. Eu até falei na reunião que eu tive com o meu time de marketing aqui, porque eles sempre fazem as artes, mandam para mim e eu sempre vou opinar. Aí eu sempre digo, eu sempre vou opinar, eu sempre vou falar. E, se possível, eu sempre vou reclamar. Por quê? Porque eu quero o melhor. Sim, não é porque o que você fez não presta, é porque eu quero o melhor. Então é muito importante. E dá pra ver que você também tem uma comunicação muito boa com a sua equipe, né? Porque para que todo mundo mantenha isso. Qual é a sua visão sobre a comunicação e assim também para que você possa atender talvez 1 ou 2 eventos ao mesmo tempo, 3, para poder sua equipe poder dar conta disso? Então, é o seguinte, como você falou aí, né, o seu evento, né, o que aconteceu, na verdade é um reflexo do que você vem fazendo aqui diariamente, e a sua boa gestão faz com que a sua equipe em um evento trabalhe dessa forma, entende? Então, você já tem ali milhares de coisas para se preocupar, então é meu papel fazer com que aquilo ali você não se preocupe. Também como é o papel da sua equipe fragmentar cada coisa para resolver. Então, é de suma importância que a gente tenha essa comunicação com o colaborador, né? Desde o princípio, ele vai iniciar com a gente, vai ser, quando é algo novo, a gente vai aprendendo, né? É importante também deixar claro que vão existir erros e que a gente vai precisar corrigir isso aí. E a crítica vai vir. Se caso teve alguma coisa errada, a gente vai ter que corrigir. Mas é basicamente isso, uma boa comunicação, né? Uhum. E a presença também, né? A presença conta muito. Não adianta a gente falar, não estar presente para acompanhar, certo? Quando eu vou para um evento, além de outros benefícios, né? É para acompanhar, ver como a equipe
tá ali. E o seu, por exemplo, eu fui e tive um network incrível. Tanto é que eu fiz clientes, né? Fiz clientes depois dali. Tem esse detalhe, né? Você Tem vai esse para os eventos detalhe, e você já faz clientes eu faço também, né? cliente. No primeiro evento que eu fiz da Connect, eu fiz Leroy. Eu tenho uma comunicação boa com a Leroy. Inclusive, estamos marcando, né? De uns projetos aí, uns planos aí. Entendeu? Eu fiz outros clientes também, eu não me recordo agora. Olha como mas é tem a importante, livraria. Marcos, a gente pedir mais desconto agora pra Mari. É muito importante a gente pedir mais desconto, porque ela tá fazendo negócio nos nossos eventos, né? O que eu não acho ruim. Eu perco tempo. Não, o que eu não acho ruim, é muito Né? importante. Tá Né? vendo? Então, assim, todo mundo que tava ali saiu beneficiado de alguma coisa, Sim. de alguma forma. Não é só o conhecimento também. É a questão do pós. É aquele momento ali que você para, você não vai só comer. Você vai conversar. Pois Ninguém é. consegue só comer ali naquele momento. Não, você não tá ali, você tá ali num momento bom que você... A mesa, ela traz mais do que você só se satisfazer, porque tá com fome. Uhum. Aquele momento ali é uma pausa de que aquelas pessoas que estão sentadas no seu evento estão ali prestando atenção no que você está falando, mas a partir do momento que elas saem, elas se conectam lá fora, que eu acho que esse é o intuito do seu evento, né? Sim. De conectar as pessoas. E Exato. é isso que acontece. Não é só comer o buffet Não é só comer. da José de Alencar, gente. Não é só isso. É fazer negócio. É Fazer fazer network. negócio, justamente. Mas faz E foi parte. o que eu fiz. Tanto é que eu até comentei, depois que o Claudinho recebe ligação, mensagem no WhatsApp, cliente já fiz, Coffee Break também tava, uma livraria que tava lá, Sim. comprei na livraria, minha irmã compra na livraria. Livro presente do nosso amigo livro Doge. presente. Já fiz Coffee Break pra livro presente. E é assim, entendeu? Um vai trocando com o outro, porque nesse meio a gente faz isso. Entendi. Mari, então assim, você já chegou num ponto hoje onde você visualiza algo a mais? Tem como implementar novidade dentro do seu negócio? Tem. E o que você acha que se poderia implementar de novidade? Já que a gente está falando aqui para empreendedores, pequenos empreendedores que podem estar em qualquer lugar do Brasil e podem utilizar a sua experiência para inovar dentro do negócio deles. Mas eu só queria adicionar uma coisa. Mais uma vez, olhando um pouquinho da sua história, é a sua resiliência, né? De muitas vezes pegar um negócio ali na crise que estava, né, já tinha chegado a seu estágio aparentemente fim, e você, com trabalho duro, com força, com fé, com garra, levantou o negócio, fez, né, fazer desse negócio outros negócios, assim, o quão é poderoso essa história. Então, se você agora, pessoal, tá meio sentindo desanimado, meio perdido, tá triste com o seu negócio, muitas vezes quase desistindo, acho que a Mari nos dá esse exemplo, né, aqui de como o trabalho duro, né, a garra, a força, a gente consegue superar tantos desafios, né, que você passou. E as estratégias, né, a gente montando o que dá pra fazer, né, o que não dá, enfim. A gente vai vendo e vendo as melhores estratégias, porque problemas sempre vão existir. Quanto mais o seu negócio aumenta, mais problemas vêm. Quando você vai pra outra área também, né? Então, assim, criar uma basicamente cultura, isso. né? Eu tive em Portugal, e aí Portugal é muito tradicional, padaria, né? Inclusive, eu gostei muito de visitar as padarias. Tu gostasse? Tem gente que chega falando que as coisas não são feitas com leite condensado. É estranho, né? Ah, tá, realmente. Ou, por exemplo, aquele doces. pastel de Belém. Aí é um tortilete, não muito tortilete. Aí eu até tirava onda, né? Eu dizia, no Brasil a gente faz o pastel de Belém melhor. Porque faz o tortilete. É um pastel de nata que chamam. Né? Eu sei qual é. Realmente, se a gente for comparar. Mas o que eu gostei muito de Portugal foram os pães. Porque lá é uma cultura, acho que na verdade é uma cultura europeia, né? Que eu via muito pessoal falando isso, de ter os produtos um pouco mais naturais. Então a farinha era um pouco mais integral, e aí os pães são como se fosse algo mais artesanal. Eu gostei muito de visitar as padarias e a cultura da padaria é muito forte naquela região. Acho que vale muito a pena quem está nesse ramo estudar para poder atrair ideias para esse negócio. Agora, uma condição falando sobre empresa, em Portugal, achei muito interessante. Lá, o formato de trabalho é bem diferente, né? As empresas, o funcionário é contratado era um contrato, não tem fundo de garantia, não tem alguns benefícios que tem aqui no Brasil. Então, o formato de trabalho é um pouco diferente. E o que eu achei interessante é sobre a cultura. Primeiro, existe um preconceito com o Brasil, porque eles falam, e aí eu ouvi o próprio português falando isso, que os portugueses ficam chateados porque os brasileiros roubam os empregos deles.
Por quê? Porque o brasileiro ele é um povo muito A aguerrido. gente é bom. Então o brasileiro ele vai lá. Um Uber que eu peguei lá, um português, ele me explicou de forma muito prática. Ele disse: ó, por exemplo, o português ele é muito literal, né? Então, inclusive, chega a ser, pra mim, eu chamo isso de bruto. Porque eu sou do interior, eu ando muito no interior de Alagoas. Eu disse: isso aí, os velhos do interior é tudo assim. Os velhos do interior vieram tudo de Portugal. É bruto, é direto, chega assim e fala, é isso, não tem paciência. O brasileiro não, o brasileiro vai lá, acolhedor. Inclusive, um dos exemplos que o Uber deu foi que tem um restaurante que ele vai lá em Portugal, que o dono é português e todos os atendentes são brasileiros. Porque ele valoriza o formato que o brasileiro atende, né? E outro diferencial que ele falou é que, por exemplo, o português trabalha de segunda a sexta. Aí vai trabalhar no sábado, no domingo, que a gente tem hora extra, lá e tem horas. Ó, tem hora pra fazer no sábado. Aí ele chega, você é português, chega, ó, tem que trabalhar no sábado. O português fala, não, vou ficar com a minha família. Não vou. Na lata. Você chega pro brasileiro e fala, tem que trabalhar no sábado. Eu quero só no sábado? Vamos no domingo também? E de noite? E dá o quê? Por quê? Aí então o brasileiro ele é um povo mais aguerrido nisso, mais acolhedor. Então, por isso, toda vez que a imigração tem crescido bastante em Portugal e tem se falado muito essa história de o brasileiro tá roubando os empregos dos portugueses, né? Eu queria contar a história aqui, mas vou deixar pra lá. E é uma... do quê? 1500. Falei. 1500. Não, a história de 1500 que aconteceu ali. Que ali... E aí, o que acontece? Eles... Tá lembrado, né, Marquinhos? Aconteceu em 1500. E aí os caras Em têm... abril. 22 Vou deixar de pra abril, lá. 22 de Eu vou deixar pra lá essa E história. aí os caras, e aí tem essa ideia, né, muito. E a cultura é muito interessante. Então assim, a gente tem que primeiro pensar como empresários aqui no Brasil, que a gente tem essa facilidade de um povo mais aguerrido, principalmente aqui no Nordeste. Só que também a gente também tem que valorizar o nosso colaborador, tem que mostrar para ele que ele tem possibilidade de crescer, tem que desenvolver, tem que estar junto. Ser líder é muito mais do que Isso é maravilhoso mandar. pro negócio, né? Tipo, eu vi o Ratinho falando. O Ratinho, bicho, ó. O cara trabalhou hoje com agronegócio, com empresa de telecomunicação, é apresentador. O cara prosperou, graças a Deus. Só, no agronegócio, eu vou 20% do resultado bruto eu dou para meus colaboradores, meu. 20%. Qual é o empresário que faz isso no Brasil? Eu vejo pouquíssimos assim fazer. Agora, claro, que ele chegou num patamar de prosperidade Que consegue, né? que graças a Deus já tem um caixa, tem seu capital de emergência, não sei o que. Aí o cara pega 20% do negócio e diz, vou dividir para todo mundo aqui, para todo mundo prosperar comigo. Diga aí, velho, né? Não, mas Aí, é. velho. Mas É algo excepcional, mano. É uma maravilhoso. empresa ela não funciona sozinha, ela depende dos funcionários, né? Sem o forneiro eu não sou nada, sem o padeiro eu não sou nada, sem as balconistas eu não sou nada. Não adianta, você tem uma boa gestão, mas não tem uma boa equipe. Não... E muitas vezes E tem que também não é retribuir, só né? dinheiro, né? O com tratamento certeza. também com teus colaboradores, É o principal. o papo reto. Muitas É. vezes tá gostando, ó, mãe, vem aqui, eu vou começar. Né? Muitas vezes também a pessoa tá no dia mal, né? No dia ruim. E muitas vezes, dependendo do clima organizacional da empresa, o refúgio dele se torna o ambiente de trabalho. É Porque em verdade. casa o cara tá com um monte de problema, É cheio porque de às vezes o desafio. problema tá lá em casa, né? E pra fugir e trabalhar, né? E não é fácil, tá? Não é fácil. Não é fácil a verdade. gente fazer gestão de pessoas. Hoje a gente vive um período onde eu tava analisando esses dias, conversando com o meu amigo Thomas Burger, Grande Thomas. de lá de Rio Largo, que tem uma Saudade do lanchonete sanduíche muito dele. boa. Eu sempre tô por lá, inclusive. Mas é Tem que manter essa patrocinado. forma que não é tão fácil fazer. Não. E Traz aí três. exige muito esforço da minha parte manter essa forma aqui. Existe. E o Thomas, ele tava conversando o seguinte, sobre a questão de ter um apoio psicológico dentro dos nossos negócios. Estou falando sobre isso. E aí, na nossa conversa, a gente parou para analisar. Aí, analisa aí. Quantas pessoas que tu conhece hoje em dia, conhecia de verdade, que você conhece mesmo, que não teve problema com crise de ansiedade, pânico, depressão, qualquer coisa. Então, é mínimo a quantidade, está cada vez ficando menor de pessoas que não teve acesso a isso aí. Então, a cultura dentro da nossa empresa ela tem que ser cada vez mais voltada à saúde mental da Com gente. certeza, é verdade. Mas assim, o Mari, a gente vê que tem uma relação muito boa entre você e seus colaboradores quando vocês estão trabalhando
fazendo o coffee break. O que é que você faz dentro da empresa para poder fomentar esse ambiente? Então, assim, eu sempre tive uma relação muito boa com todo mundo. A gente brinca, se diverte, lógico, que vão ter momentos que eu vou ter que ser chata, entre aspas, né? E a gente sempre soube diferenciar muito isso. Apesar da minha pouca idade, né? Porque, assim, eu tenho funcionários lá de 60 anos, que já são aposentados, não por invalidez, né? Mas que estão trabalhando comigo. E trabalharam também na época do meu avô. E aí, como é que você vai escutar uma menina, né? De 22 anos, quando comecei eu tenho 22, você vai escutar, né? Então, assim, eu tive que traçar um comportamento, que é o que eu tenho até hoje, né? Tenho lá até hoje com eles, pra que eu fosse respeitada, pra que eles me escutassem, e ao mesmo tempo, aquela troca, né? De brincadeira, a gente brinca sempre, pra que não fique um ambiente pesado, até porque padaria, assim, é cansativo, de fato, mas eu procuro sempre buscar, assim, alternativas. Como, por exemplo, trabalhar um sábado, folga o outro, domingo eu não abro. Entendeu? Então, o pessoal do balcão que tá trabalhando esse sábado, no outro não vai trabalhar. Isso. E assim a gente vai vendo alternativas, né? Eu não trabalho com horário quebrado, tipo assim, você chegou lá na padaria, trabalhou, vai ter 2 horas de intervalo, vai ficar à tarde. Não, eu tenho uma equipe de manhã e uma equipe para tarde. Até o momento eu consigo, por mais que até para minha contabilidade isso seria impossível de manter, verdade. Entendeu? Gera custo, só que aí eu fui. Porque tem paradinha, tem padaria que ele abre 5 da manhã, sei lá, até meio-dia. Aí fecha, aí tem ali uns 4 3 horas da tarde, vai dar 4 até as 9. Aí isso não, reflete no às atendimento. vezes faz isso também porque precisa, né? Porque não, necessita, isso justamente. Né? Se chegar no momento em que eu precise fazer isso, infelizmente eu vou ter que fazer para salvar a minha empresa, para salvar aquele ambiente Senão ali. também Mas também eu vejo assim, que eu tava no momento que eu não tinha R$1 no bolso. Eu consegui dar continuidade com isso, então acho que eu consigo manter isso de boa. E assim, pelo que você fala, graças à sua equipe também, que acreditou, que apoiou, muitas vezes você sem não sou só eu, né? No bolso, assim, com certeza que teve uma liderança nesse processo, mas assim, a galera também topou a sua loucura, entre aspas, né? De vamos pra cima, vamos junto, vai dar certo, tá? Foi um trabalho assim, né? Todos os dias, né? São todos os dias. E é basicamente isso, porque quanto mais cansado o colaborador fica, tipo assim, tem aquela exaustão de que você se sente feliz pelo trabalho cumprido, né? Mas tem aquela coisa de você tá ali desgastado, não tá vendo retorno, não tá vendo descanso, não tá tendo uma retribuição. Então isso reflete aonde? No atendimento. Atendimento, é verdade. Tem coisa pior do que você chegar num lugar e ser mal atendido, né? Ser recebido de cara feia, não tem. Então, assim, é o que eu sempre busco, porque o atendimento é tudo. Porque quando eu comecei, eu vendia o meu sorriso. Era o que eu tinha, porque eu tinha tem uma padaria que é bem próxima à minha. E lá tem uma gama de mercadorias, é o meu concorrente. Eu nunca fui lá pra dentro pra estar olhando, curiando. Ele faz o dele, eu faço o meu. Então, apesar de que seja, eu acredito que o sol brilha pra todos, todo mundo tem que ter suas oportunidades, mas eu nunca fui de estar comparando preços. Apesar de que eu sei que tem gente que no seu ramo compara, é importante, beleza. Só que eu nunca fui. Eu fui muito de ir pro papel e calcular, assim, o que eu precisava colocar, o preço que precisava ser, sem ficar, tipo, me comparando, entendeu? E aí eu via que ele tinha uma variedade de produtos que eu não tinha. Então, assim, se eu não tinha aquele produto, o que é que eu ia vender? A minha simpatia. E foi com isso que eu consegui clientes. Porque não é uma venda você vai vender, beleza, a pessoa vai sair e vai comprar em outro lugar. Mas se você atender bem, a pessoa se sentir acolhida, ela vai voltar pra você. Tanto é que aconteceram várias vezes, inúmeras vezes, do cliente chegar lá na padaria, eu não ter queijo, eu não ter manteiga, e ele ir na outra padaria comprar o queijo, a manteiga e voltar e comprar o pão. Entendeu? Então, assim, essa troca, esse atendimento, eu fazia questão de sair na porta e dizer, tem uma padaria. Eu não tenho, mas tem uma padaria ali e tal. A pessoa ia, voltava e comprava o pão. Entendeu? Entendi. Pelo atendimento, por você informar, eu não tenho, mas ali tem. E você encontra, né, naquele lugar. Porque o sol brilha pra todo mundo. Né? Exato. Café da manhã é café da manhã, né? Em quase todo lugar, né? E com certeza que essa padaria vizinha também pode ter a história de desafio que você começou lá no início, justamente. Né? Então, assim... É aquela coisa, é o ambiente de colaboração. Muitas vezes a padaria do lado começou do mesmo desafio mesmo jeito, e hoje prosperou, que é o caminho que você está indo, certeza, né? Então, assim, é um caminho. É o processo. É um caminho até de bênção, né? Que Deus ilumina quando a pessoa não fica com aquela inveja, com aquela concorrência, com aquela energia ruim, não. Trabalhar pelo meio aqui. O que eu não tiver, meu irmãozinho ali do lado também. E tá tudo certo. Mas hoje, claro que, como você falou, você
foi, né? Trabalhou, ralou. Com certeza, nessa carteira de clientes aumentada, você aumentou também um pouco o faturamento e diversificou os produtos, Com né? certeza, Porque tem entrou um um queijo, dinheirinho. tenho tudo. Tem um queijinho ali, hoje o cara sai com o pacote completo com da José certeza. de Alencar, meu amigo. Saiu lá com pão de queijo, com pão não sei o que, sai com tudo lá. É Só não verdade. sai com a fruta e verdura porque eles não quiseram botar ainda. Mas o resto Agora eu tô com café regional, né? Café, ó, Olha, tá eu vendo? não sabia De manhã disso. e à noite. Café Eu não regional. sabia disso, Marquinhos, tá vendo? E eu vou botar almoço também. Vou chamar o Marquinhos pra me levar lá. Eu quero preencher todos os horários. Vai colocar almoço sabia? também. Eu quero preencher os horários em que a padaria fica mais vazia, entendeu? Ó, aqui na Outro Connect, negócio dentro já do te dar uma negócio. dica pra tu, já, inclusive. Já chega próximo da Natália já pra ver isso. Aqui na Connect estão querendo trocar o fornecedor de almoço. E tu já ganha um top. cliente Já vou com- falar com ela. com mais de- já mesmo. com mais de 20 colaboradores que almoçam por dia aqui. Ué, eu top. acredito. Então, se já... E a gente paga quinzenal. Cada 15 Top, dias já A gente paga. se ajeita aqui. Ô, empresa boa essa Connect, Aí, vem. pessoal, Viu? Mas esse questionamento de almoço é um negócio muito interessante, né? É um detalhe também que a empresa também tem que olhar. Aproveitando que a gente tocou nesse ponto. E eu vou em várias empresas, várias indústrias, e a maioria das reclamações do almoço, sabe o que é? O problema da não diversificação do tempero, do produto. O que acontece? Nós enjoamos Com daquilo. certeza. Então o empreendedor tem que pensar nisso, ele tem que pensar, eu não posso deixar o meu cliente enjoar daquele sabor, daquele gosto, daquele do tempero. Então assim, tem que ter um diferencial. Com certeza. Qual é o diferencial? Não é só entregar um produto bom o tempo todo, é entregar um produto também que faça uma Eu modificação só ali. queria pedir uma coisa. Só comer aquele feijão e arroz e aquela carne ali toda semana Todo vai mundo... abusar. Então o empreendedor ele tem que que trabalha nesse ramo, já chegar ali e dar uma mudada no Justamente, cardápio. vamos fazer isso aqui nessa semana. O cara, e 2, tal. 3 meses, sei lá, o cara, formular o cardápio, Justamente. pesquisa de satisfação com os clientes recorrentes. Ó, fulano, o que tu gosta de comer? Eu gosto de almôndegas. Caramba, nunca fiz almôndegas aqui. Uma coisa simples. Pronto, a partir do mês que vem vai ter almôndegas com macarrão. Então, às vezes, essa pesquisa isso daí já vai ser um diferencial. Então, se você tem um restaurante, principalmente se você fornece para empresas, e aí, aqui a Connect hoje tem mais ou menos 40 colaboradores. Só que nossos colaboradores, quer dizer, nós temos mais que 40 Tá colaboradores. em outros Mas territórios eles agora. ficam afastados. Então, aqui recorrente são 20 mais ou menos, 20 e pouco, 30 colaboradores. Entre 20 e 30 que almoçam todos os dias na empresa. Muitos dos colaboradores passaram a trazer comida de casa, estão fazendo esse movimento para não ter que comer a comida do fornecedor. E aí tá chegando para mim já a ideia de mudar o fornecedor. Vamos mudar porque o pessoal não tá gostando e tal. E qual é a única falha do fornecedor? É porque a comida dele é ruim? Não. É porque Não ele repete. tá esquecendo de olhar para o cliente, de vir aqui, de mandar uma pesquisa de satisfação, Justamente. de ouvir, pessoal, tá boa a comida, às vezes não tá boa mesmo. E aí não é você que tá cozinhando, seu empresário, você tem um cozinheiro. Tá faltando o quê? Não, tá faltando isso. Aí já vai lá no cozinheiro, ó, vamos ver isso aí, vamos melhorar. E aí você acaba tendo o cliente. E é muito importante a sua visão de completar os horários das refeições, eu acho muito interessante. E digo mais, esse mercado de coffee break, eu acho que é um mercado que ainda tem muito a desenvolver, Com sabe? certeza. Se começar a pensar para o pequeno, para o micro. Porque, por exemplo, por que não? Eu gostaria de contratar, por exemplo, um micro coffee break para minha reunião. Se é uma reunião de 10 pessoas, eu preciso de quê? Eu preciso de um bolinho, salgadinho, besteirinha, assim, pouquinho. O que você falou é interessantíssimo, porque o que aconteceu? A ideia do coffee break foi para manter aquele negócio ali, eu precisava de vendas em grande escala. Então, assim, o que eu queria? Eu não queria vender, 50, 30 kits no valor de R$100. Eu queria vender uma venda só que já me desse aquele valor. Sim. Só que aí foi naquele meu estado de emergência. E aí logo depois eu comecei a pensar, mas eu preciso atender pequenas empresas também. E aí o que é que eu fiz? Eu criei o Coffee Kit, que são kitzinhos, né? Porque chegou para mim desafios de eventos com 300 pessoas. Sim. E aí o que é que acontece? Você montar um evento para 100 pessoas, que elas vão lanchar lá, tranquilo. 300 não é. Por quê? Além do tempo, que muitas vezes não tem, para o pessoal ficar fora, para o pessoal conversar, tem todo o tempo para 300 pessoas comerem, entendeu? Tem a questão do tempo, que é importantíssimo nessa hora. Então, eu precisava de praticidade, economia, porque você alimentar 300 pessoas, você tem que ter uma economia, né? E era isso, essa praticidade e essa economia. Então, o que é que eu fiz? O Coffee Kit. E aí,
além do coffee kit, né, outra estratégia para economizar é o coffee box, onde eu envio nas caixas quantidade pequena, pode ser um bolo, salgadinho, para 10 pessoas, entendeu? Perfeito Todo isso. mundo consegue ter um coffee break de acordo com a realidade, né, do seu orçamento, de acordo com o seu evento. Já fiz até aqui várias vezes também para a Aline, que ela fazia reuniões aqui. Sim, ela faz ainda. Ela Né? tá com uma nova turma aí de E isso mentoria, já tá né? com outra turma de mentoria. E a gente fazia aqui para 10 alunas, 15 alunas, entendeu? Perfeito. Então Eu é acho isso. que esse é um ramo que pode ser talvez melhor trabalhado, divulgado, porque eu vejo muita gente que eu conheço que trabalha nesse ramo empresarial e que a gente concorda que a reunião ela precisa ter um cafezinho Sim, e com certeza. uns besteirinhos assim e tal. E às vezes a gente sente dificuldade de montar isso. Aí o que acontece? A gente tem que ter alguém da nossa equipe que vai numa padaria fazer essa seleção. E às vezes não tem os produtos que Não você tem o quer. produto, aí Isso. o bolo, não sei o que lá. Se você montasse um kitzinho, claro, num custo-benefício bom e que a pessoa conseguisse montar Sim. ali rápido e você entregar esse coffee box aí, eu acho a ideia top. perfeita. Muito interessante. Então, para É. tu, nas tuas reuniões aí, teus treinamentos que tu faz de vez em quando, já pode contratar o coffee box da Com Zé de Alencar. certeza. Pessoal, estamos indo aqui para os nossos instantes finais com Potência Cast. Estamos hoje com, né, a CEO aqui da Panificações do Zé de Alencar. Tem aquele pãozinho maravilhoso, tem tudo lá, tem coffee break, agora vai ter café regional e almoço para você. É um múltiplo serviço dentro da Panificações do Zé de Ainda Alencar. tem os donuts lá dentro. Os donuts. donuts, tá É, Los vendo? Donuts. É aquela rosquinha, pra você ter ideia. Os donuts é aquela rosquinha dos Simpsons, né? Não sabe, né, o que é. Então, assim, você vê lá nos Simpsons os donos lá. Então, tem essa rosquinha também lá no José de Alencar, que é maravilhoso. A gente vê também o impacto da empreendedor, como uma liderança, né, com garra, com força, faz pivotar o negócio, faz a coisa acontecer mesmo. Muita gente tá reclamando de tantos desafios, mas eu acho que muitas vezes a prosperidade tá na crise, É né? verdade. Às vezes é quando a gente não tem nada que aí acontece aquele milagre maravilhoso. Claro que é fruto de muito trabalho também, porque não tem que coisa ter fé assim. e coragem. Coragem e fé. Se tiver um e não tiver outro, não dá certo. E aí, se não trabalhar também, não vem, não, filho. Tem que ralar, tem que se conectar. Se não era bom de atendimento, tem que começar a atender o povo bem. Isso. Assim, tem que fazer o negócio dar certo, custe o que custar. E um oferecimento da Conecta Automação. Exatamente. Deixa eu dizer, ó, se você tem interesse, eu tenho certeza que você vai ter de seguir a Mari no Instagram. O nome dela lá no Instagram é Mariana Vanderlei com W, um Y no final. Isso. Tá aqui na bio dela. Viva, sinta, diga, seja. Hoje. Mateus 21, 22. Amém. Empresária, criadora do Coffee Kit, que ela acabou de falar aqui, né? O Coffee Box também. E em breve novidades, tá aqui, tá? A Mari, inclusive, eu acho que tem um potencial muito grande para se tornar uma grande palestrante, para poder motivar mais pessoas a desenvolver e empreender também nesse mercado da alimentação e saber que precisa inovar em todo o mercado. Eu acho que se você trabalhar essa linha aí de inovar, mesmo no mercado tradicional, porque padaria, para mim, é um mercado mais tradicional. Não, acho que não existe um tempo da vida que eu pense assim, do mundo moderno. É óbvio que não existe uma padaria, um café. Eu já tenho o nome da né? palestra: Tradição e Inovação. Caramba, Ai. Arrasou. Eu vou até me embora depois de uma dessa. tradição e inovação. Arrasou. Então tem muito mercado. E a Mari, ela naturalmente é uma pessoa do bem, que assim, que você sente a energia massa dela e tal, e ela cuida realmente de todos os coffee breaks que a gente fez aqui com o evento com um carinho particular e uma personalização. Mari, quais os desafios a gente já visualizou que tem um monte no mercado, novidades, você está sempre inovando. Eu queria, para a gente encerrar, entender melhor como é essa questão do coffee kit, do coffee box, e como é que o cliente pode chegar e pedir de você, onde você está. Você está naquela plataforma vermelhinha lá, que a pessoa pede a comida, que a gente não vai dizer a marca, porque a gente não pode falar do iFood aqui para todo mundo, ou a gente está lá naquela outra verdinha, que a gente não vai dizer que é o Uber Eats lá, ou então não, é um WhatsApp, é um aplicativo próprio, é o Instagram. Como é que a gente faz para poder entender? E explica melhor o que é esse coffee kit, o que é Coffee Box. Vende mesmo aí o teu negócio agora.
Pronto. Quem quiser contratar esse serviço, né, vai primeiro passar por uma triagem, que é feita no WhatsApp. Vou mandar Pega, um mesmo orçamento. Mesmo que um hospital. É um hospital, entendeu? Uma Porque eu vou triagem. mandar um orçamento, né, Sim. pra pessoa, me explicar como vai ser o evento e tudo mais, pra ver o que é que vai se encaixar com aquilo que ela precisa. É a necessidade dela que vai dizer se ela vai querer um coffee box, um coffee kit, um coffee break, como a gente fez no seu, né? É porque, assim, basicamente, coffee box. Preciso fazer uma reunião aqui agora, de última hora, um exemplo. E eu preciso só dessa quantidade. Não me interessa o serviço de montagem, né? Não preciso de garçom, não preciso de nada. Tenho que ter essa economia aqui, então a gente envia em caixas, né? Os nossos itens. Certo. Preciso de uma pessoa para servir aqui, mas são 300 pessoas, mas preciso de praticidade, preciso de economia. Vem o coffee kit. Aí o coffee kit a gente coloca, né, docinhos, coloca salgados e o pessoal abre e se serve. Geralmente é aqueles refrigerantes pequenininhos, né? Sim. E aí é uma coisa prática, entendeu? Pra então, quantidade de pessoas maior. Então o coffee box é menor. Não, É até quantas pessoas o coffee box? Não, assim, a gente consegue atender mais, entendeu? Porque, na verdade, não desculpa, é por causa... o coffee box é menor, isso. Não, mas assim, se você quiser, por exemplo, eu mesmo montar um evento. Eu não quero pagar o serviço de montagem, que é toda aquela montagem que a gente faz. Sim, a gente fez no seu evento. tudo mais. No caso, a gente fez suas cores predominam azul. A gente colocou dois arranjos azuis pra, né, referenciar a marca. Aí a gente tem a questão das bandejas de vidro e tal. É todo um planejamento de acordo com o evento. Mas eu não quero isso. Eu quero usar as minhas bandejas. Eu quero fazer do meu jeito. Então, Sim. só as caixas. Vai na caixa. Tô entendeu? liso. Tô Quase liso. tô liso. Acontece. Fazer um negócio- Ou tipo, não quero, não preciso, porque eu já tenho bandeja, eu vou fazer aqui em casa. Não Vai me nas interessa caixas, não me também, interessa. mas Aí, eu quero uma coisa que é muito grande, 300 pessoas, 400, 500 pessoas. Pra atender essas pessoas, pra elas conseguirem comer naquele curto intervalo de tempo, eu não gaste muito e seja prático, coffee kit. Aí o coffee kit vai já o kitzinho com um coffee break individual pra cada pessoa, com tudo que ia estar na mesa. Só. entendi. Entendeu? E o coffee break? É o seu, que a gente fez. Aí já Entendeu? é com atendimento. Já é tipo buffet, já tem isso, já tem uma pessoa pra servir, equipe. a montagem, tudo de acordo com o que você necessita. Very sabe? good. Rapaz, perfeito, viu? Então, assim, se você Por isso que quiser- você não teve dor de cabeça com isso, porque já foi tudo pronto, entendeu? Olha, tá vendo? Se você não quiser dor de cabeça, É, você tem que contratar o justamente. o personalizado completo. Isso. E se você quiser saber mais informações sobre isso, você vai lá na Mariana Vanderlei, com W e Y no final, no Instagram, tá? Isso. Yes. Se você, por acaso... Lembrando que esse episódio tem um patrocínio da Conecta Automação, que é uma empresa de elétrica, automação industrial, que vende painéis elétricos pro Brasil todinho. Tá Yes. aqui, sediada em Maceió, onde nós estamos. E também tem uma sede lá em Ananindeua, no Pará. Tem um escritório, na verdade, nós temos um escritório de serviço, que é uma outra Connect lá no Pará, na verdade. Mas está aqui comigo ele, Carlos Jorge. Se você quiser perseguir o Carlos Jorge nas redes sociais, você pode ir lá, grande empreendedor social, um dos maiores empreendedores sociais do Brasil, @Carlos Jorge Embaixador. Não é isso? Manda ver aí tu Instagram. Yes. Como é que é teu Instagram? Manda ver. Munda o Mundo também, org. Segue nós lá. Isso, muda o mundo. E Carlos Jorge Embaixador. Eu sou o conselheiro. Engraçadíssimo. Eu aconselho seguir. Eu sou embaixador do Mudar o Mundo, viu? Então, Conselheiro. coisa quer dizer, sou conselheiro. Também. Eu vou dar um conselho pra você. Conselho aí. Faça uma harmonização facial e facial. Viu? Doutora, eu até vou dar um nome aqui da doutora pra Mais você. um comercial, Marco. Pra Mais você, um comercial. doutora. Ele tá aqui, se foi comercial. Vou chamá-la até aqui pra poder Chame. dar uma aula sobre Botox pra gente. Depois eu vou dar o nome Certo. dela aqui certinho. Cadê? Deixa eu ver. Rapaz, a Mari falou que tava vendendo o sorriso dela. Falou assim: não, de hoje a gente ia ficar liso. Não que o meu seja muito bonito, mas é porque a pessoa não tem o que ela vai ter que ter a E olha, simpatia, né? esse sorriso aqui não é lente, tá? Já é um sorriso original. Ainda bem, porque se fosse investimento pra sair isso, a gente diz o nome da doutora pra gente encerrar o episódio Doutora. de hoje aqui. Eu esqueci, doutora. Pô, ela trabalha com Botox. Vamos trazer ela aqui pra ter essa aula depois. Eu esqueci. Bora. Mari, muito obrigado por você ter determinado um tempo aqui para transformar a vida de outras pessoas através desse podcast, né? Nosso público é feito de homens, mulheres, jovens que têm interesse de desenvolver
o seu negócio, tirar a ideia do papel, ou às vezes já está empreendendo, e aí vem aqui em busca de dicas de empreendedores que já sentem dores, que podem ajudar a revolucionar a ideia da pessoa no momento. Fala aí. Doutora Dayana Garrote, especialista em harmonização facial. Vou trazê-la aqui para ela dar Tira a uma aula. papada. Tira eu tô tudo, irmão. cômodo com isso aqui, bicho. Ó, Tira tudo. Doutora, a senhora, né, pode fazer milagres. Eu sei que a senhora pode. Já fez muitos milagres. Muitas pessoas vai fazer milagre aqui nele. Certeza. Eu quero tirar essa papada, pô. Oxe, o quê? Doutora Dayana Garrote aí. A bochecha não me incomoda, não. É fofinha a bochecha, mas essa papada aqui me incomoda. Por isso que eu deixo minha barba crescer, por causa da papada. Inclusive, eu não tô podendo mais deixar a barba crescer, porque eu acesso fábricas alimentícias, e aí toda vez eu tenho que tirar a barba, toda vez. Mas É isso. Parabéns. Mari, muito obrigado. Mari, pode deixar seu aviso final para o nosso público, deixar suas redes sociais, como é que a gente faz para lhe encontrar, para que você venda ainda mais seus produtos. Pronto, é só seguir lá no Instagram, Mariana Vanderlei, né? Ou da padaria Panificação José de Alencar, falar comigo que eu faço seu orçamento e tudo certo. Ou visitar lá a padaria e ver os nossos serviços. Eu tô lá, né? Sempre por lá. Em breve eu não vou estar tanto com tanta frequência, que eu pretendo, né? Focar em outras coisas também. Mas Queremos é saber. Franquia, Eu vou contar. Queremos saber o que é essas coisas. Parte 2. Queremos saber. Parte 2. Queremos saber o que é essas coisas. Não pode dar nem um brief assim, né? Eu gosto de Não, cara. Oi, conte não. escondidas. Só coisas. depois quando der certo. É isso aí, Isso é tem que verdade. ter sabedoria. Pois é, você que ficou com a gente até o final desse episódio, muito obrigado. Thank viu? you. Obrigado. Se você já sabe, né? Você tem que seguir a Mariana Vanderlei no Instagram. Vanderlei no Instagram. Se você quiser seguir, mas é só se quiser mesmo, só não se tem quiser. obrigação nenhuma. Nenhuma. O Carlos Jorge, Eu. aí você não tem obrigação nenhuma pra isso. A Mariana Vanderlei é certo, vai lá seguir. Agora, o Carlos Jorge, se você quiser seguir, só se quiser, é @CarlosJorge Embaixador, tá? Tá lá Por no isso que o Instagram. povo tá deixando de me seguir, porque eles ficam falando essas coisas aí. Agora, e se você seguir o Falta Carlos só Jorge... 975 mil pra eu bater 1 milhão de seguidores, rapaz. Se você quiser ver lá os vídeos do Carlos Jorge falando sobre empreendedorismo social, motivação, ele cantando, pode seguir ele, tá? Se você quiser também um conteúdo sobre empreendedorismo motivacional, também eu tô aqui, é @Erickson_Henrique. Doido pra quebrar a cara de um. Gente, muito obrigado mais uma vez, terminamos, mas isso aí, temporada 2024 tá vindo a todo vapor aí, continua acompanhando a gente, não esquece de deixar teu like, Receba, obrigado, meu senhor. não esquece de compartilhar a gente aqui no YouTube, não esquece de seguir a gente no YouTube, estamos precisando que você siga a gente aqui no YouTube, para poder a gente engajar e para monetizar os nossos vídeos, né? Dinheirinho aí. Muito obrigado, gente, fique com Deus e até a E é em próxima. dólar. Tamo junto.